Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Desde já eu quero agradecer a sua presença e espero que você venha ser edificado pela palavra de Deus. Hoje traremos o subsídio de aula da lição de número 8 do terceiro trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, com o título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal, a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pelas igrejas adeptas do movimento pentecostal. Iremos refletir sobre os seguintes pontos. Primeiro ponto, você conhece a identidade pentecostal? Segundo ponto, você tem sido coerente com a identidade pentecostal? E terceiro ponto, o que você tem feito para preservar a identidade pentecostal? A leitura bíblica base do nosso subsídio de aula encontra-se em Atos, capítulo 2, do verso 1 ao 4, e 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 a 11. Nos acompanhe na leitura. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas a um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Existe um movimento sutil que visa enfraquecer a identidade pentecostal. Ele é real e já está entre nós. Há quem trabalhe para enfraquecer a liberdade das manifestações das línguas, as manifestações dos dons espirituais no culto ao Senhor e principalmente as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Tem se levantado algumas sutilezas de erros dentro do contexto da igreja pentecostal relacionada à negação da atualidade dos dons espirituais e à negação da doutrina da evidência do batismo do Espírito Santo com o falar em línguas ou falar línguas estranhas. Não é uma obrigatoriedade ser batizado no Espírito Santo para só então começar a evangelizar, louvar, em resumo, realizar a obra do Senhor e ser um cristão. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que prontamente o Espírito Santo habitará em você. O batismo no Espírito Santo e o falar em línguas é uma evidência, um distintivo de todo cristão pentecostal. Primeiro ponto, você conhece a identidade pentecostal? A identidade pentecostal tem sua base nas Escrituras. Não é fundamentada em apenas experiências. No Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo era restrita, destinada apenas às pessoas específicas para obras especiais. Vejamos alguns exemplos. Na criação, houve a ação do Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na vida de Bezalel, houve a ação do Espírito Santo. Êxodo capítulo 31, versículo 2 e 3. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor,
Na vida de Gideão, houve a ação do Espírito Santo. Juízes capítulo 6, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiasitas se ajuntaram após ele. Na vida de Jefté, houve a ação do Espírito Santo. Juízes capítulo 11, versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e a Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. Contudo, houve uma promessa anunciada no antigo pacto, que aconteceria um derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne, não apenas sobre pessoas escolhidas. Vejamos o texto, Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Essa promessa se cumpriu no novo pacto, onde todos seriam alcançados por essa graça através do sacrifício de Jesus Cristo. Vamos ler novamente Atos capítulo 2, verso 1 ao 4, que relata em detalhes o cumprimento da promessa e o derramar do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A identidade pentecostal é formada através de 2 batismos no Espírito. O primeiro é soteriológico, que inicia o crente no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O segundo batismo é o missiológico, que capacita o crente para o serviço. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Pentecoste bíblico está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo e no cumprimento dessa promessa. Segundo ponto, você tem sido coerente com a identidade pentecostal? Agostinho de Hipona, em 354 a 430 d.C., introduziu na igreja um erro doutrinário, afirmando que os dons haviam cessado. Os dons de fato existiram, contudo, haviam sido restritos ao período apostólico. Mesmo com a grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram deixar esse ensino. Então o movimento pentecostal surge em resposta a esse desvio doutrinário. O movimento pentecostal. O começo do movimento pentecostal ocorreu com o avivamento em 1906, em Los Angeles, Estados Unidos, na Rua Azusa, caracterizado pelo batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelos dons do Espírito, línguas estranhas, curas, profecias, interpretação de línguas, reagindo contra o liberalismo teológico, que contraponha a infabilidade e inerrância das Escrituras. Com o grande crescimento, o grupo passou a denominar-se como Missão da Fé Apostólica da Rua Azusa. A partir de então, houve um despertamento espiritual e um fervor missionário. O Pentecostes brasileiro. Este movimento no Brasil classificou-se em 3 vertentes. Primeiro, o pentecostalismo clássico. Reproduziu no Brasil uma tipologia norte-americana que abrange o período de 1910 a 1950. Esse é o período de fundação e domínio pentecostal dessas 2 denominações, a Congregação Cristã no Brasil e a Igreja Assembleia de Deus. Ambas caracterizam-se pela ênfase na crença no Espírito Santo. Nesta vertente, a maior igreja evangélica brasileira
representada é a Igreja Assembleia de Deus atualmente. Segunda vertente, o deuteropentecostalismo, surgido através da Igreja do Evangelho Quadrangular em 1951. Seu trabalho era concentrado na cura divina e na evangelização das massas. Surgem então duas igrejas pentecostais autônomas na mesma vertente. O Brasil para Cristo, em 1955, e a Igreja Deus e Amor, em 1962. E a terceira vertente, o neopentecostalismo, tem início na segunda metade dos anos 70. Igrejas fundadas por brasileiros influenciados por movimentos norte-americanos, com características diferentes das duas vertentes anteriores. Surge então a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Comunidade Sara Nossa Terra e a Renascer em Cristo, entre as principais, utilizando intensamente as mídias sociais e pregando a teologia da prosperidade. O neopentecostalismo constitui a vertente mais influente e a que mais cresce hoje no Brasil. Se existem dúvidas no coração quanto aos dons espirituais, o batismo no Espírito Santo e a inerrância da Bíblia, que coerência haverá em sua identidade pentecostal? As experiências vivenciadas pelos primeiros cristãos foram por meio do estudo e interpretação teológica, comparando a promessa do Antigo Testamento com a realização da promessa no Novo Testamento, aproximando o povo ainda mais de Deus, lutando contra os erros doutrinários, sendo uma identidade atual. Não se findou com os apóstolos, mas a promessa anunciada pelo profeta Joel não possui um limite de tempo, mas continua até hoje, sendo derramado a todo aquele que aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vejamos o texto, Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Também Romanos capítulo 5, versículo 5, nos diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo são distintivos da identidade pentecostal. Terceiro ponto, o que você tem feito para preservar a identidade pentecostal? Primeiramente, todo cristão pentecostal ama as Escrituras. Para todo pentecostal, a Bíblia é a inerrante e infalível Palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário, negando a atualidade dos dons espirituais em segmentos pentecostais contemporâneos, está resultando no distanciamento da Palavra de Deus, criando analfabetos religiosos. Vejamos o exemplo dos primeiros cristãos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Segundo, não existe identidade pentecostal sem a prática dos dons espirituais, pois o verdadeiro movimento pentecostal não possui uma doutrina árida, mas uma doutrina expressa no dia a dia, através do exercício dos dons espirituais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A fidelidade às Escrituras e o exercício dos dons são instrumentos espirituais para manter a chama pentecostal acesa e atual para a igreja. Passamos agora para as perguntas e respostas da lição. Primeira pergunta: o que o Antigo Testamento mostra? O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Segunda pergunta: o que podemos observar no Pentecoste? No Pentecostes, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. Terceira pergunta: quem introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado? Agostinho de Hipona.
em 354 a 430 depois de Cristo. Introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. Quarta pergunta: onde está a sutileza a respeito do falar em outras línguas? A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe, contudo, não é para todos. E quinta pergunta: o que não podemos rejeitar? Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. O nosso desejo é que este subsídio te auxilie muito em seu plano de aula, te dando um norte para que você possa estudar afinco a palavra de Deus. Agora receba a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.